nossos companheiros evangélicos esse livramento, foi um livramento. Totalmente. A gente paga um seguro caro, mas nessa hora que a gente vê que compensa. Quem gostaria de fazer a prece? Eu vou pedir para outra pessoa sem ser a Lívia, para ela poder receber a vibração. Quem gostaria? Eu faço, não tem problema não. Faz. Pedindo para os companheiros também, né? Porque cada vez se chafurdando endividando mais, né? Se endividando mais, Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em torno dos seus ensinamentos, que possamos, Senhor, nos ligarmos mais rápido a Ti, Senhor. Pedimos e agradecemos pela nossa irmã Lívia e também pelos companheiros, Senhor, que estão ainda no erro, que ainda não compreenderam, Senhor, como é importante estar seguindo as leis do bem, Senhor. Que eles possam também ser amparados na sua misericórdia, mas que possam também estar logo pagando, Senhor, não como uma punição, mas como educação para os comportamentos que ainda estão errados. Agradecemos hoje e sempre. Muito obrigada. Então vamos começar. Hoje a gente vamos ler 2 capítulos assim, de muita informação sobre a questão do culto cristão no lar, que está sendo tão esquecido pela maioria dos espíritas. Quem gostaria de começar a ler o capítulo 35? Eu posso Boa noite ler. para todos vocês. Boa noite. Boa noite, Eliane. Eu posso ler, só que quando der 8 horas eu vou ter que sair da live, tá? Porque eu tenho uma outra reunião, aí eu não vou poder ficar, tá bom? Tudo bem. Então vamos lá. Lição 35, culto doméstico. Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Notando o interesse que me despertavam as crianças, Aniceto explicou. As meninas são entidades amigas de nosso lar, que vieram para serviço espiritual e resgate necessário na Terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno que procede de região inferior. De fato, eu identificava perfeitamente a situação. O rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno, não como quem se alegra, mas como quem obedece. Com tamanha naturalidade, se sentaram todos em torno da mesa, que compreendi a antiguidade daquele abençoado costume familiar. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornais. A viúva sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se, respeitosos. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Profunda sensação de paz envolvia-me o coração. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permiti, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna.
Sede em nossos corações, agora e sempre, assim seja. Dona Isabel pediu à filha mais velha lesse uma página instrutiva e consoladora e, em seguida, algum fato interessante do noticiário comum. Ao que Joaninha atendeu, lendo pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão e um episódio triste do jornal Leigo. A primogênita de Isidoro, que revelava muita doçura e afabilidade, parecia impressionada. Tratava-se de uma jovem de bairro distante, vítima de suicídio doloroso. O repórter gravara a cena com característicos muito fortes. A leitora estava trêmula, sensibilizada. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento, como se estivesse procedendo ao acaso. Mas, em verdade, eu via que Isidoro, do nosso plano, intervia na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. A seguir, fixou o olhar na página pequenina e falou: a mensagem, versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. E lendo o versículo 31, fê-lo em voz alta. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e semeou no seu campo. Observei, então, um fenômeno curioso. Um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. Antes que lhe perguntasse, Aniceto explicou em voz quase imperceptível: aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados, isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio, na tradução do verbo materializado de Isabel. Aqui eu gostaria de dar uma parada. Aqui está explicando por que se fazer o evangelho, mesmo que sozinho, em voz alta. E, se possível, comentar. Você vê que ele vai explicar que alguns desencarnados vão ouvir a fala de Fábio de forma tranquila. Outros não vão conseguir ouvir, porque estão numa faixa vibratória mais baixa. Precisam ouvir da boca do encarnado. E mesmo assim, não vão ouvir totalmente o que Fábio está falando, porque na mediunidade sempre passa um pouco de nós. Quando ele coloca a destra, a mão, né, na testa da companheira, há uma ligação vibratória para que ela capte o pensamento dele. Se ela for uma médium assim com grande potencialidade, ela vai captar, vamos dizer, 99%. Mas se não for, alguma coisa ela vai captar, mas vai passar a essência. Por isso que a gente deve fazer o culto cristão no lar em voz alta, mesmo sozinho. E, se possível, comentar. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte? Achei muito oportuna essa explicação. Porque algumas pessoas dizem, não, já que estamos fazendo sozinho, os espíritos captam o nosso pensamento. Nem todos vão captar. Vão captar os que estiverem na mesma faixa vibratória nossa. E se tiver alguém inferior? Nós somos, né, da terceira ordem dos espíritos, somos espíritos inferiores. Então vão captar, mas mesmo assim não vão captar o nosso pensamento, eles vão ouvir a nossa fala. É como se estivéssemos falando para encarnado. Senão a reunião mediúnica seria até em silêncio, né? Os espíritos que
ouviriam o nosso pensamento. Para que reunião mediúnica, então? Porque eles precisam ouvir a nossa voz, ouvir a nossa explicação, sentir o choque, né, do nosso fluido ainda muito materializado. Alguém quer colocar alguma coisa? Eu acho que veio bem a calhar essa parte da leitura. Eu, por exemplo, no início, durante um bom tempo, eu fazia o culto cristão no lar, fazendo leitura em voz alta e fazia o comentário, né? Acabava a gente tendo ajuda, né, até para esse comentário, né, que acaba fluindo. Então, depois de um tempo de tanto ouvir assim, não precisa, porque eles captam, né? Captam. Aí eu acabei parando de ler em voz alta e sem comentário. Aí, agora vendo isso, né, eu na verdade sempre concordei com essa parte de ler em voz alta. E acho importante às vezes fazer um comentáriozinho, né, do que você está entendendo, né, até o ponto onde você tem um pouco de capacidade de entender, né, transmitir, porque nós estamos com pessoas vibrando na mesma faixa que nós, né? Então, eu achei bem legal essa partezinha e voltarei a fazer o culto em voz alta. Que bom. O Chico Xavier, logo que ele começou, eles fundaram, né, o Centro Espírita lá em Pedro Leopoldo, agora São Luís. São Luís, gente? Acho que é. Não, acho que não é São Luís, não. Bom, não lembro o nome do centro. O primeiro centro que ele fundou em Pedro Leopoldo, ele fazia as reuniões, os irmãos precisaram se afastar, que estavam junto com ele, e ele fazia o culto, a reunião pública, em voz alta, aparentemente sozinho no centro. E um dia ele falou para Emmanuel, olha, eu vou parar, porque não vem ninguém, eu estou sozinho. E Emmanuel permitiu que ele visse a quantidade de irmãos, de desencarnados que estavam ali para ouvir o evangelho lido por ele e, mais do que isso, ouvir os comentários. Então, aqui, sim. Aqui, por exemplo, eu até sei que eu não fico sozinho, Sim. Porque a mãe do meu filho, né, ela enxerga, ela vê os espíritos. Então, certa vez ela estava me perguntando, que ela não acompanha, né, ela não é espírita, não, mas ela tem essa mediunidade. Ela me perguntou, você culta hoje? E tal. Eu falei, como é que você sabe, né? Porque eu faço quieto, eu faço sozinho, né? Tá todo mundo lá no quarto esperando, porque normalmente eu faço no quarto, né? Estão tudo lá te esperando. Outro dia, aqui na sala também. Então ela vê, né? Mas como se falava, eles captam o pensamento, eu acabei parando de fazer em voz alta. É até bom o seu relato, porque a sua esposa não é espírita. Então, até corrobora com que a mediunidade ela não é propriedade do espírita. Ela é um sentido natural nosso. Que bom. Agora você vai fazer até com mais fé, né? Não, eu sempre fazia, sim, né? Com fé de que você não está sozinho. Eles sempre participaram, né? Eu sempre tive essa... inclusive com movimento físico e tudo, entendeu? De confirmação de objeto. Mas aí eu sempre soube, né? Mas, como se falava, não precisa ser em voz alta, né? Aí eu parei. Aí eu tô vendo só que não, né? Que na verdade eu sempre achei que seria melhor que fosse em voz alta, né? Tinha vezes que eu estava botando uma explicação que de repente vinha algo que nem eu mesmo tinha imaginado. Saiu da minha boca, mas eu não tinha imaginado. Aí o que eu posso deduzir disso? Que é a ajuda aí dos amigos espirituais que acabaram colocando isso, né? Uma vez tinha uma pessoa participando, né? Normalmente eu estou sozinho, mas uma ou duas vezes tinha uma pessoa participando. E saiu uma coisa que eu falei, nossa, disso eu não sabia, não. Eu mesmo. Então, eles vão nos ajudando, né?
Aí a diferença foi que eu parei de fazer em voz alta, porque não que eu não acho que eu esteja sozinho, não, mas por tanto ouvir que não precisava ser em voz alta, aí veio bem a calhar essa leitura de hoje, e nada é por coincidência, né? É a primeira vez que eu entro aqui para participar do estudo, eu nunca consegui antes. Aí justamente falou um tema que me martelava a cabeça. Que beleza. Seja bem-vindo, então. Vamos começar, vamos continuar? Então vamos. Nosso mentor. Ele precisa fechar o microfone, senão fica um barulhinho. Tem uma pergunta. É porque eu estou dirigindo e às vezes não dá para falar. Sim, pois não. Esse evangelho no lar precisa ser num horário certo, num dia certo? Sim. E é só ler o evangelho? Eu não sei como funciona. Você escolhe um dia da semana e um horário que seja possível, de preferência que você consiga reunir as pessoas que moram com você. Caso não seja possível, você fará aparentemente sozinha. E escolhe uma paginazinha, fazer um preparo, faz a prece, lê o Evangelho segundo o Espiritismo ou o próprio Evangelho, o Novo Testamento, um breve comentário, a prece de encerramento, põe uma águazinha para fluidificar e encerra, no máximo meia hora. Se tiver crianças com você, pode até ser 15 minutos só, porque as crianças não suportam ficar muito tempo, né? Mas é tendo um dia da semana e um horário pré-estabelecido. De preferência, você manter para criar uma regularidade, uma disciplina também, né? Para que os espíritos possam vir naquele horário, naquele dia, visitar o seu lar. Obrigada. Nada. Nosso mentor não poderia ser mais explícito. Em poucas palavras, fornecera-me a súmula da extensa lição. Notei que a viúva de Isidoro entrara em profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse observando a luz que a rodeava. Em seguida, revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam de fato são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada e irrefletida. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa a distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida, com um pensamento de simpatia fraternal. Que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que o Senhor compete julgar, mas um fato cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. A mensagem evangélica desta noite assevera, pela palavra do nosso Divino Mestre aos discípulos, que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver nesse passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de irreflexões de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito da morte física. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou,
em condições tão dramáticas, ao nos referirmos aos ensinos de agora. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros que evidenciam paixões nevastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem nesse mundo quase por toda a parte. É que nós temos descuidado das coisas pequeninas. Grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Fala-nos o mestre em divino simbolismo da semente da mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. Naturalmente, não deveremos esperar colheitas milagrosas. É indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é portanto em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes irrefletidos. A floresta também começou de sementes minúsculas, e nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males criados por nós mesmos, em razão da invigilância na escolha de sementes espirituais. A palestra de uma hora, o pensamento de uns dias, o gesto de um momento podem representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos, consoante a palavra divina, semeando-os no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Conceder-nos-á a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Reparei que Fábio retirou a mão da fronte da viúva e observei que ela entrava a meditar, como quem sentir o afastamento da ideia em curso. Havia grande comoção na assembleia invisível. As crianças, que por sua vez também pareciam impressionadas. Dona Isabel voltou a contemplar maternalmente os filhos e falou: procuremos agora conversar um pouco. Quer comentar, Rita? Até aqui alguém quer comentar alguma coisa? Você vê que
como o companheiro desdobrou essa parábola de Jesus do grão de mostarda, né? Falando para nós das pequenas coisas, das pequenas reflexões nossas, dos pequenos destemperos que podem começar em coisas mínimas e terminar em grandes catástrofes, né? Nós vemos isso à nossa volta. Nós mesmos já passamos por isso. E eu me lembrei de uma fala do André, que ele diz que em um momento de reflexão nosso, em um minuto de irreflexão nossa, nós podemos perder uma encarnação inteira. Então, é importante, né, meditarmos ao meu ver, é uma visão que eu não tinha pensado na questão do grão de mostarda por esse lado, né? Dessa forma. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou procurando aqui, mas é que eu não achei. É como aqui, acho que passou, mas é que o meu livro, as letras são tão juntinhas, que a gente tem que trabalhar isso dentro de nós mesmos, né? Eu acho que é alguma coisa. Ele vai falando da questão do reino dos céus, que está dentro de nós. Ele vai falando da questão do reino dos céus. Eu também vi, mas não sei onde está. Eu marquei tanta coisa aqui. Eu não marquei isso, eu marquei também muito, mas essa não Não, saiu. meu livro está todo marcado. Eu vou ter que comprar um outro, porque daqui a pouco não tem mais o que eu marcar. Se alguém achar... Trabalhar dentro de nós, a gente tem que ir trabalhando essa, né? Porque as aflições realmente, como um minutinho, a gente pode entrar em muitas coisas, né? Tem uma parte aqui que ele fala: o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Logo depois ele fala sobre, né, o trabalho que começa como grão de mostarda, né? E às vezes a pessoa está esperando, aguardando para fazer grandes obras, enquanto deveria já começar com a pequenininha obra dentro do coração, né? A mudança começar a partir dele, a obra começar pequenininha. Às vezes a pessoa fica no aguardo, né, de grandes obras a ser feita. Quando eu puder, eu vou fazer. Quando eu puder, eu vou agir assim. Quando eu puder, eu vou fazer isso. Então, às vezes, a pessoa fica aguardando, né, momentos para começar. Muitas vezes pensando nas grandes obras. Mas, como falou ali, mas se não começar na pequenina, como que vai ter a grande? Começa pequeno, né? Ele diz assim: o Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é, portanto, em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes e irrefletidos. E é isso aí, está dentro de nós. Jesus já ensinou de várias formas para que entendêssemos isso. O trabalho é dentro de nós. Ele diz, né, mais acima, o companheiro, que dentro de nós temos escolhido as piores sementes dos espinhos por conta da nossa irreflexão. Nós estamos no ponto que estamos hoje por conta disso. De várias em várias encarnações, temos escolhido sempre coisas irrefletidas. Escolhemos o atalho e chegamos onde chegamos. E vamos sair daqui, né? Cada encarnação vamos melhorando. Vamos continuar então, porque agora resolveu todo mundo latir aqui. Então tá. Então vamos lá, o 36. Mãe e filhos. No comentário evangélico, eu recolhia observações interessantes, tal como no caso de Ismalha, quando lhe ouvíamos a sublime melodia, a interpretação de Fábio, a sublime melodia. A interpretação de Fábio estava cheia de maravilhas espirituais que transcendiam a capacidade receptiva de Dona Isabel. A viúva de Isidoro parecia deter tão somente uma parte.
Desse modo, as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna, enquanto que a nós outros se proporcionava o ensinamento com maravilhoso conteúdo de beleza. Sempre solícito, o instrutor esclareceu. Não se admirem do fenômeno, cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Há muitos companheiros nossos aqui reunidos que registram o comentário de Fábio, com mais dificuldade que as próprias crianças. Experimentam ainda grandes limitações. Havia grande respeito em todos os desencarnados presentes. Fábio Aleto sentou-se em plano superior, ao passo que Isidoro se acomodava junto da esposa, no impulso afetivo do pai que se aproxima, solícito, para a conversação carinhosa com os filhos bem-amados. Nesse instante, a pequenina Marieta, que parecia haver atingido os 7 anos, aproveitando o momento de palavra livre, perguntou à mãezinha com tom comovedor: Mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Na casa de Dona Fausta, eles fazem 2 refeições. Agora que eu entendi. Na casa de Dona Fausta, eles fazem 2 refeições, almoçam e jantam. Nelly me contou que no tempo de papai também fazíamos assim. Mas agora, por que será? A viúva esboçou um sorriso, algo triste, e falou: Ora, Marieta, você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com esta frugalidade de alimentação? Joaninha interveio acrescentando: Mamãe tem toda a razão. Tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. Além disso, acentuou Dona Isabel, confortada, vocês devem estar certos de que Jesus abençoou o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer às dádivas divinas. É verdade que Isidoro partiu antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Temos nossa casinha, nossa união espiritual, nossos bons amigos. Temos nossa casinha, nossa união espiritual, nossos bons amigos. Convençam-se de que o papai está trabalhando ainda por nós. Nessa altura da palestra, dada a nossa comoção, Isidoro enxugou os olhos úmidos. Noemi, a caçula pequenina, falou em voz infantil. É mesmo, é verdade. Eu vi papai ajudando a segurar o bolo que Dona Cora nos trouxe no domingo. Também vi, Noemi, disse Dona Isabel, de olhos vivamente brilhantes. Papai continua auxiliando-nos. E, voltando-se para todos, acentuou. Quando sabemos amar e esperar, meus filhos, não nos separamos dos entes queridos que morrem para a vida física. Tenhamos certeza da proteção de Jesus. Marieta, parecendo agora absolutamente tranquila, assentiu. Quando a senhora fala, mamãe, eu sinto que tudo é verdade. Como Jesus é bom. E se nós não tivéssemos a senhora? Tenho visto os pequenos mendigos abandonados. Talvez não comam coisa alguma, talvez não tenham amigos como os nossos. Ah, como devemos ser agradecidos ao céu. A viúva, que se confortava visivelmente
Ouvindo aquelas palavras, exclamou com profunda emoção: Muito bem, minha filha. Nunca deveremos reclamar, e sim louvar sempre. E possivelmente não saberia você compreender a situação se estivéssemos em mesas lautas. Observei, porém, que o menino não compartilhava daquele dilúvio de bênçãos entre Dona Isabel e as 4 filhinhas. Havia permuta constante de vibrações luminosas, como se estivessem identificadas no mesmo ideal e unidas numa só posição. Mas o rapazote permanecia espiritualmente distante, fechado num círculo de sombra. De quando em quando sorria irônico, insensível à significação do momento. Valendo-se da pausa mais longa, ele perguntou à genitora menos respeitosamente: Mamãe, não entende a senhora por... Mamãe, quem entende a senhora por pobreza? Dona Isabel respondeu muito serena: Creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. Na pobreza, é mais fácil encontrar a amizade sincera, a visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e puras. É claro que não me refiro aos ociosos e ingratos dos caminhos terrenos. Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. O homem de grandes possibilidades financeiras muito dificilmente saberá discernir entre a afeição e o interesse mesquinho. Crente de que tudo pode, nem sempre consegue entender a divina proteção pelo conforto viciado a que se entrega. As mais das vezes se afasta das bênçãos da natureza e, em vista de muito satisfazer aos próprios caprichos, restringe a capacidade de alegrar-se e confiar no mundo. Apesar da beleza profunda daquela opinião, o rapazola permaneceu impassível, respondendo algo contrariado. Infelizmente, não posso concordar com a senhora. Até os garotos do jardim da infância pensam de modo contrário. Dona Isabel mudou a expressão fisionômica, assumiu a atitude de quem instrui com a noção de responsabilidade e acentuou: Não estamos aqui no jardim da infância, meu filho. Estamos no jardim do lar, competindo-nos saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode prosseguir sem a bênção dos frutos. Por onde andarmos no mundo, receberemos muitos alvitres da mentira venenosa. É preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. O rapazinho, entretanto, demonstrando enorme rebeldia, íntima tornou: A senhora não considera razoável alugar este salão a fim de termos algum dinheiro a mais? Estive conversando ontem com o seu Maciel, quando vim da escola. Ele nos pagaria bem para ter aqui um depósito de móveis. Dona Isabel, de ânimo decidido, respondeu com energia, sem irritação: Você deve saber, meu filho, que enquanto respeitarmos a memória de seu pai, este salão será consagrado às nossas atividades evangélicas. Já lhes contei a história de nosso culto doméstico e não desejo que vocês sejam cegos às bênçãos do Cristo. Mas mais tarde, Joãozinho, quando você entrar diretamente na luta material, se for agradável ao seu temperamento, construa.
casas para alugar. Mas agora, meu filho, é indispensável que você considere esse recanto como algo de sagrado para sua mamãe. E se eu insistir? Perguntou mal-humorado o pequeno orgulhoso. A viúva, muito calma, esclareceu o filho. Se você insistir, será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas aos corações dos filhinhos que Deus me confiou. Se muito amo a vocês, precisarei incliná-los ao caminho reto. O pequeno quis retrucar, mas a luz emitida pelo tórax de Dona Isabel, ao que me pareceu, confundiu-lhe o espírito rebelde e viu calar-se a contragosto, amuado e enraivecido. Admirei, então, profundamente aquela bondosa mulher que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhinhas mais novas como mãe, e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. Aniceto, que também se mostrava satisfeito, disse-nos com um tom significativo: o evangelho dá equilíbrio ao coração. A pequena Nelly, amedrontada, pediu humilde: mamãe, não deixe Joãozinho alugar a sala. A viúva sorriu, acariciou o rostinho da filha e asseverou: Joãozinho não fará isso, saberá compreender a mamãe. Não falamos mais nesse assunto, Nelly. E fixando o relógio, dirigiu-se à primogênita. Joaninha, minha filha, ore agradecendo em nosso nome. Nosso horário está fim. A jovem, com expressão nova e carinhosa, agradeceu ao Senhor, tocando-nos os corações. Quem gostaria de falar sobre alguma coisa que chamou a atenção? É interessante você ver, né, como Deus vai botando a família, né, correto, no lugar correto. A mãe, as filhas, os espíritos mais, né, mais evoluídos, mais iluminados, e bota o rebelde, né, que com certeza, pela bênção de Deus e para ajudá-lo, ele tem que conviver com espíritos com pensamentos, né, mais humildes, mais superiores, né, para que possa aprender. A gente vê muito disso, né, assim, o direcionamento que ela está dando a ele é totalmente correto, conseguindo, né, evangelizá-lo de acordo, né, aí com a doutrina e tudo. E ele mantém a rebeldia, mas ele vai semeando, né? Está sendo semeado nesse coração, né? Ele é o chamado estranho no ninho, né? Porque as meninas, o pai e a mãe, são do mesmo núcleo, vem de nosso lar. O menino, ele é estranho àquele núcleo, ele foi colocado nesse grupo, que é um grupo afim, espiritualizado, para ser instruído, porque ele já traz, porque o espírito, por isso que a importância da infância, nós prestarmos atenção aos nossos filhos, ou aos nossos netos, aquele ser que nós temos responsabilidade. Porque de pequeno a criança já vai mostrando, dando sinais do que ela traz e precisa ser corrigido. E quando é adolescente, ela diz que veio mesmo. Então, é nessa fase da infância que o espírito está mais maleável, é que nós precisamos ir colocando a estaca. Porque pau que nasce torto, conforme a gente vai escorando, ele fica menos torto. Então, esse companheiro vai mudar da noite para o dia? Não. Vai dar muito trabalho a ela? Vai. Porque ele é o único homem da casa, né? Já está ficando um rapazinho, deve ter dado muito trabalho a ela, mas ela escora daqui, escora de lá, ele vai ficando menos torto. E nós vamos recebendo esses companheiros, né? Às vezes com ligação, tendo ligação com o nosso passado, e às vezes não. Vêm mesmo, são aproximados do nosso núcleo familiar para receber instrução. Agora, você vê que ela se posiciona.
ela educa com amor, mas ela diz para ele: se você insistir, será punido, quer dizer, será corrigido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. Então, hoje nós estamos confundindo muito, né? Amor não é sempre dizer sim para o filho ou por aquela criatura que nós temos responsabilidade com ela. Nós precisamos impor limites. Porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo que será nos perguntado, isso de forma alegórica, né? Que fizeste das almas? Vai perguntar aos pais, né? Pais e barra responsáveis. O que fizeste das almas que eu vos confiei? E nós vamos falar o quê? Ah, kikiki, eu estava no Instagram, ah, kikiki, eu não olhei, ah, kikiki, eu não vi. Isso não vai adiantar, porque nós vamos ter que dar conta desses espíritos que nos são confiados, né? Isso é importantíssimo, mostrando a postura dessa mãe. Ama, mas quando tem que corrigir, ela é firme e corrige. Corrige com amor. Alguém mais quer falar? Vamos trocar de sala, Rita? Gente, olha, eu vou pedir licença que eu vou ter que sair, tá bom? Que eu vou para Vai lá, reunião. Lúcia. No capítulo 36, para não ficar muito longo e cansativo. 37 agora, né? Ah, é 37, né? É que minha página virou, no Santuário Doméstico. Vamos deixar para a próxima semana, senão vai ficar assim 3 capítulos, acho que fica... Depende de vocês, mas eu acho que fica um pouco extenso. Mais ou menos quanto tempo para terminar? O tempo para terminar? É 1h30, falta meia hora mais ou menos. Eu acho que fica um pouco cansativo. Nós não temos pressa, né? Alguém quer falar alguma coisa? Senão nós vamos fazer nossa prece de encerramento. Eu não conhecia essa jogadinha que saía de uma sala e ia para outra. É por conta aí... do tempo. Porque o Google só... Pô. O Google não... Isso é o Meet, né, Lívia? É o Google Meet, é do O Google. Google Meet só dá 1 hora agora. Ah, entendi. Eu É por quase isso que que a eu gente fiquei desconectado. Eu não entendi essa. por isso que a gente sai e volta. Aí a gente manda o link lá no grupo de novo. Eu calculei que fosse ser mais ou menos isso. Eu fui lá olhar e cliquei de volta. É isso. Fiquei guardando. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Não deixa de ser um culto do lar isso aqui que a gente está fazendo, né? Eu posso fazer, Eu Rita. posso fazer aqui, né? Ah, então tá bom, Luciene. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos, Senhor, pela possibilidade de estarmos em contato com a doutrina espírita, o seu evangelho, à luz da doutrina espírita, estudando as obras do nosso irmão André Luiz, que tanto nos ensina sobre o mundo espiritual, nos orienta, nos instrui. Agradecemos muito por essa possibilidade. Pedimos, Senhor Jesus, também pelos nossos amores, pelos nossos lares, Senhor, o fortalecimento, para que nós possamos continuar na luta do dia a dia, na vida, e acreditando sempre que vamos nos esforçar para melhorar, apesar de todas as dificuldades que ainda temos, que trazemos no nosso mundo íntimo, muitas imperfeições, muita coisa que precisamos melhorar, mas pedimos ao Senhor a misericórdia de nos ajudar no entendimento da doutrina, porque nós temos dificuldades ainda, muita dificuldade de vivenciar os seus ensinamentos sagrados, e rogamos a Ti, Senhor, essa ajuda por misericórdia para nós, para todos que nos rodeiam,
as pessoas que participam da nossa vida de relação, os nossos amores, nossos amigos, nossa família, enfim, para toda a humanidade, Senhor. Te rogamos essa ajuda, essa misericórdia constante. Muito obrigada, Senhor. Assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, bom final de Boa noite a semana. todos. Boa noite, Boa gente. noite, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, vocês também. Tchau, gente.